Com esse vídeo eu quero ensinar as pessoas que são descendentes de italianos que desejam morar na Europa, morar na Itália, sem a necessidade de um visto, de modo totalmente legal e até mesmo definitivo. Isso é possível através do reconhecimento da cidadania italiana, que é um processo exclusivamente feito para descendentes, ou seja, pessoas que têm ascendentes italianos na sua linha de transmissão. Esse procedimento não é naturalização. A pessoa não será naturalizada para o italiano. Ela será reconhecida um cidadão italiano desde o seu nascimento. Tá? Então não é processo de naturalização o que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre reconhecimento de cidadania por filiação, que ela é conhecida pelo nome oficial, que é a cidadania iuris sanguinis. Então, esse procedimento ele vem se tornando cada vez mais comum, é uma demanda muito crescente que está ocorrendo de ser feito na Itália, ao invés de ser feito nos consulados, porque os consulados, principalmente os do Brasil, estão se tornando cada vez mais ineficientes com o aumento da demanda. Então, esse procedimento ele vem se tornando cada vez mais comum de ser realizado na Itália pelos ítalo-descendentes. Então, se você tem um procedimento que permite que essas pessoas, descendentes de italianos, possam residir na Itália e posteriormente residir na Europa sem a necessidade de um visto, nós estamos aqui falando de pessoas que querem morar na Europa, né, morar na Itália, morar fora do Brasil, no velho continente, então você tem uma situação que você junta a fome com a vontade de comer, certo? Por quê? Porque, veja bem, para quem pretende morar fora por pouco tempo, vamos dizer, a pessoa quer morar poucos meses fora do Brasil, quer conhecer a Europa, quer conhecer a Itália. Então, essa pessoa ela pode ir para a Itália, vai morar lá, fazer o seu processo de reconhecimento e depois volta para o Brasil. Ou então você tem o caso de uma pessoa que quer, por exemplo, morar 6 meses, vamos dizer. Então, a pessoa pode ir para a Itália e utilizar isso como um trampolim. Então, ela fica ali alguns meses, faz o seu processo de reconhecimento e depois vai, por exemplo, para a Irlanda, né, que é um destino muito comum dos brasileiros, morar e trabalhar em Dublin. Então você, indo para a Itália, você vai lá, tem uma experiência super legal, né, enriquecedora de vida, faz o seu reconhecimento de cidadania sozinho e depois vai para a Irlanda trabalhar lá. E com certeza você vai conseguir muitos empregos melhores como italiano do que como brasileiro, certo? Ou ainda você tem o caso de pessoas que querem se mudar definitivamente para a Europa, elas querem passar o resto da vida lá. Aí, no caso, o processo de reconhecimento da cidadania em solo italiano é apenas o início de uma grande jornada que vai se suceder. Então é o começo de uma nova história. No meu caso, por exemplo, seria um outro caso, né, diferente, uma outra situação diferente, que é o caso do mochilão na Europa. Então, eu não tinha intenção de ficar morando na Europa há muito tempo, mas eu queria muito fazer um mochilão. Então, o que eu fiz? Eu fui para a Itália, fiz o meu processo de reconhecimento da cidadania em solo italiano e, durante o desenrolar do meu processo, eu ainda fiz essa Eurotrip, né, um mochilão, conhecendo praticamente todos os países da Europa. Então, todas essas opções que eu trouxe são possíveis para as pessoas que almejam, né, fazer uma viagem, morar fora e têm o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. E aí, independente de qual seja, né, qual for a sua motivação dentre essas, pode ser até mesmo uma outra motivação, como por exemplo, resgatar as origens da sua família, independente de qual seja, para fazer esse procedimento na Itália, você precisa morar no país. Então você vai ter que estabelecer a sua residência em uma cidade italiana. E para você entender o motivo disso, eu vou te explicar como que funciona todo esse processo burocrático que é o reconhecimento da cidadania italiana em solo italiano. Tá? E diferente do que acontece nos consulados, esse processo é rápido. Porque, como você já deve saber, se você é descendente italiano, já ouviu falar, já pesquisou um pouquinho a respeito, o processo via consulado leva muitos anos, às vezes 10 anos, né, se for o consulado de Curitiba ou São Paulo, que são os mais lentos. Na Itália, não. Na Itália é jogo rápido, questão de 1, 2, 3, 4 meses, no máximo, aí já está terminando o seu processo.
No meu caso, foram 2 meses e 1 semana. Você vê que realmente é muito rápido, comparado aí com as longas filas, com os longos anos de espera no Brasil. Então, o seu objetivo nesse processo vai ser fazer a entrega do pedido oficial de reconhecimento, o seu pedido oficial, numa prefeitura em uma cidade italiana. Tá? Você vai entregar um formulário junto com as suas certidões que comprovam a sua ligação com aquele italiano que nasceu na Itália e emigrou para o Brasil. Tá ok? Esse é o seu objetivo. E aí, tudo o que vai se desenrolar no processo vai ser para chegar nesse momento. Então, aparentemente, é uma coisa bem simples de ser feita, só que não é bem assim. Tá? Não é bem assim porque existem algumas questões que vão impedir certas situações, então você vai ter que se preparar para que isso aconteça de uma forma rápida, fácil, eficiente e de modo legal, obviamente, né? Então, começando aí para você entender como que funciona isso, você vai ter que encontrar um comune, tá? O que é um comune? É um município italiano, tá? Uma cidade. Então, a Itália tem mais de 8.000 cidades, que são 8.000 comunes, todos eles são passíveis de você dar entrada do teu processo, desde que você seja um residente. Então, o primeiro passo é você encontrar um comune, tá? Então, por que existe essa busca de um comune? Porque as pessoas que fazem o processo de reconhecimento da cidadania, os oficiais que trabalham lá no comune, às vezes são pessoas lentas, né? Então são morosos, fazem as coisas devagar, aí vão enrolar com o teu processo. Às vezes são pessoas um pouco mais discriminatórias, assim, que não gostam de brasileiros, não gostam de sul-americanos, entendeu? Então já ficam meio com o pé atrás com você. Então, por isso que vai existir aí um trabalho, um pente fino para você encontrar um bom comune. Esse é o primeiro passo aí na busca da cidadania italiana na Itália, tá? O segundo passo e também ele ocorre junto com a escolha do comune, é a escolha de um imóvel, você encontrar um bom imóvel para você alugar e morar durante essa sua estadia na Itália. Afinal de contas, para você fazer a sua residência, né, que é o próximo passo, você vai precisar residir em um imóvel, então você vai ter que encontrar um imóvel e estabelecer um contrato de afito, um contrato de aluguel com o proprietário desse imóvel, porque você vai precisar dessa papelada, né, esse contrato, para dar entrada, fazer o seu pedido da inscrição anagráfica, que é o pedido oficial da residência. Então, essas etapas que eu estou falando é para você poder residir na Itália. Então, isso é anterior ao seu processo de cidadania. É um processo de residência, você estabelecer a sua residência legalmente, né, como estrangeiro ainda, como um brasileiro, mas não um brasileiro qualquer. É um brasileiro que é descendente de italiano, certo? Então você tem algumas regalias por ser descendente de italiano. E uma delas é que você pode solicitar a sua residência sem a necessidade de um visto. E aí, para estabelecer esse contrato e fazer esse pedido da residência, você vai precisar fazer algumas documentações na Itália, como, por exemplo, requisitar o seu codice fiscale, que é como se fosse um paralelo ao nosso CPF do Brasil. Então, o codice fiscale é um documento necessário que você vai ter que fazer. Outro documento necessário é a cessione di fabbricato, que é um documento relacionado à locação do imóvel. Não tão especificamente à locação do imóvel, mas quando um italiano recebe um estrangeiro, uma pessoa que é de fora da comunidade europeia, recebe alguém no seu imóvel, ele tem que fornecer esse documento. Então, também vai precisar dessa documentação. Além disso, a dichiarazione di residenza, que é o teu pedido oficial lá no comune para você se tornar um residente. Então veja que existe uma parte burocrática para você fazer a tua inscrição naquela cidade, para você morar legalmente ali no país. E aí, depois que você fizer esse pedido, você vai aguardar pela visita do vigile. Então, talvez você já tenha ouvido falar. O vigile, ele é um guarda municipale. É um guarda, né? O vigile urbano é um oficial que trabalha para a prefeitura, que é o comune, e ele vai na sua casa verificar se você de fato mora lá e se aquele imóvel tem condições habitáveis para você, certo? Isso faz parte do processo de confirmação da residência na Itália.
Esse processo ele é feito para qualquer italiano, tá? Não é só para quem está fazendo cidadania. Qualquer pessoa que está morando na Itália, que vai se mudar de imóvel, vai passar por esse procedimento de confirmação da residência. O que acontece é o seguinte, esse guarda ele tem até 45 dias para confirmar a sua residência. E, via de regra, enquanto essa confirmação não é feita, você não pode ir para a próxima etapa, que é a entrega da domanda. Então, aquilo que a gente falou que é o teu objetivo, você chegar com a requisição formal na prefeitura, é isso, a entrega da domanda. Então, para você entender, a prefeitura é o próprio comune, tá? Então, o comune, ele é o município e dentro desse município tem um órgão que também é chamado de comune, tá? Então, você vai lá no comune, dentro do comune, e vai entregar a sua domanda, tá? Que é um documento que descreve, coloca os teus dados, né? E descreve todas as certidões que você está entregando. Então, as suas certidões que comprovam a sua linha de transmissão, desde você até o seu antenato, passando por todas as pessoas, né? Então, por exemplo, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, enfim, depende de cada um como que é a linha até chegar lá no italiano, aquele que emigrou da Itália no tempo da grande emigração italiana. E aí sim, depois que você entregar essa documentação, aí é que vai correr de fato o seu processo de reconhecimento de cidadania. E nos melhores comunes, geralmente esse processo é feito rápido, em poucas semanas. Às vezes dura algumas semanas e nos comunes mais lentos dura alguns meses. Então veja que é muito comum que esse processo termine em menos de 3 meses. Tá legal? Esse é o processo, é um prazo estimado, tá? Vamos dizer assim, um prazo estimado seria menos de 3 meses. E aí, depois que esse trâmite é concluído, aí sim vai ser finalmente emitida a sua certidão de nascimento italiana e em posse dela, finalmente você vai fazer a sua carta de identidade, que é a sua carteira de identidade, e, enfim, o passaporto, que é o passaporte italiano. Então, você veja que esse procedimento na Itália, ele tem alguns, ele precisa seguir algumas etapas, tá? Mas ele não é difícil. Só que assim, na hora que você for entregar as certidões, essas certidões já vão ter passado por algumas etapas no Brasil. Então, antes de ir para a Itália, você tem que se preparar no Brasil. Então, por isso que eu costumo dizer que o processo de cidadania italiana, ele não é um processo feito a toque de caixa, rapidão, que você pensa, vou fazer a minha, e começa e ali em alguns meses você já fez. Ele exige organização e planejamento. E agora você vai entender por que isso. Pela questão principal das certidões. Então, muito antes de ir para a Itália, você vai ter que reunir toda a tua documentação, que são as certidões que comprovam que você descende de um italiano. Tá? Então, essas certidões, elas são as certidões de nascimento, casamento e óbito da sua linha de transmissão, desde você até o antenato dante causa, que é aquele seu antepassado que lhe dá o direito. Então, você vai emitir essas certidões brasileiras e também vai precisar das certidões italianas de nascimento e casamento do seu antenato. Muitas vezes o antenato se casou no Brasil, tá? Daí você vai precisar da certidão brasileira, óbvio, mas pelo menos uma certidão italiana você precisa, que é o nascimento dessa pessoa na Itália. Todas essas certidões, elas têm que ser originais, impressas, tá? Não adianta ser uma via digital, elas têm que ser impressas e atualizadas. Não podem ser documentos antigos, com muitos anos. Então ela tem que ser recente, tá? Então, em posse desses documentos, aí você vai submetê-los ao procedimento das certidões. Tá? E lembrando, você também vai precisar de uma CNN, que é uma certidão negativa de naturalização, tá? Que é uma certidão que comprova que o seu antenato não se naturalizou brasileiro, porque quando ele se naturalizava brasileiro, na época ele perdia a cidadania italiana, ele renunciava a ela. Então você vai precisar dessa negativa. Em alguns casos, o antenato ele se naturalizou brasileiro, mas geralmente quando isso acontecia era depois do nascimento do filho que dá sequência na linha de transmissão. Aí não tem problema, você vai ter uma certidão positiva de naturalização. Se você quiser saber como faz para emitir esse documento, eu vou deixar um card aqui em cima ensinando, é bem fácil de fazer, você faz online, não tem custo. Aí depois de reunir todas essas certidões, você vai submetê-las aos procedimentos das certidões. Então,
o primeiro procedimento que você vai fazer é uma análise em busca de erros e variações dos dados que constam nessas certidões. Então, essa análise, geralmente ela vai ser para verificar erros de grafia, então nomes errados, nomes e sobrenomes escritos de forma errada entre as certidões, datas incorretas, locais de nascimento ou de casamento incorretos e principalmente, às vezes consta, por exemplo, na certidão do filho do antenato, a certidão de nascimento do filho aqui no Brasil, consta que o pai era natural do Brasil. Isso inviabiliza a sua cidadania italiana, porque o pai dessa pessoa ele era natural da Itália, entendeu? Então, por isso que a análise das certidões é algo muito importante, é fundamental para o processo de reconhecimento na Itália bem sucedido, sem nenhum entrave. Tá? Então, esse é o primeiro passo que você vai fazer depois de reunir todas as certidões. Se você precisar de uma análise profissional, entre em contato comigo. Eu vou deixar o card aqui em cima também explicando como que funciona o meu serviço de análise das certidões. Tá? Depois disso, se tiver que retificar essas certidões, naturalmente, provavelmente assim, não vão ser todas, vão ser só algumas. Então, você vai ter que submeter a retificação, que pode ser feita em cartório, ou às vezes é necessário que você entre com um pedido diretamente no tribunal, um pedido jurídico. Tá? Além disso, depois que você terminar toda essa parte de verificar os dados das certidões, se precisar arrumar ou se não precisa arrumar, você vai finalmente traduzi-las para o italiano. Porque como o processo vai ser feito na Itália, as certidões têm que estar em língua italiana. E isso deve ser feito com um profissional juramentado, ou seja, um tradutor juramentado na junta comercial aí do estado da jurisdição que você tem as suas certidões. Tá legal? Então você vai fazer essa tradução e, por fim, o processo de apostilamento. Então, quem não conhece o processo de apostilamento, ele está em vigor no Brasil há 6 anos, desde 2016, e ele é um procedimento que faz documentos brasileiros terem valor no exterior. Então você vai precisar apostilar todas as tuas certidões e todas as tuas traduções. Tá ok? Esses são os processos nas certidões. Aí, depois que você terminar tudo isso, aí finalmente você vai ter uma pastinha com vários documentos, e essa é a pasta de documentos, a pasta de certidões que você vai entregar lá no Comune junto com a sua domanda, que é o pedido oficial do reconhecimento da cidadania italiana na Itália. Eu sei que parece muita coisa, parece que é difícil, mas não é, tá ok? O que você precisa para fazer esse processo é simples, é organização e planejamento. Essas duas coisas vão fazer com que você tenha um processo fluido, fácil, tá? E tranquilo. Então, para isso, o que eu ofereço é o treinamento da cidadania italiana, que é um curso com videoaulas, um curso completo com videoaulas que ensina detalhadamente todas essas etapas que eu acabei de cobrir nesse vídeo. Então, nesse treinamento eu explico tudo, bem detalhadinho, bem específico, como fazer cada uma dessas etapas. Algumas dessas etapas têm até subetapas. Tudo isso vai ser bem esclarecido nesse curso, de modo extremamente didático, ok? E além disso, além das videoaulas minuciosas, tem também o material de apoio, tá? Então, o que seria o material de apoio? Por exemplo, eu criei um planner digital, que é um material que você imprime e monta, organiza a sua pasta de todos os documentos da sua cidadania italiana. Mas não só as certidões, os documentos que você vai ter que utilizar lá também, como por exemplo, os formulários e modelos para dar entrada, por exemplo, no seu pedido do passaporte, no seu pedido do Codice Fiscale, no seu pedido da residência. Todas essas documentações que você vai ter que tratar, essa parte burocrática na Itália, você já vai ter tudo isso prontinho, de mão beijada no material de apoio. E além disso, no material de apoio também tem as guias de preenchimento, ou seja, um gabarito mostrando como que você deve preencher cada um desses documentos. Então, não teria como ser mais fácil, tá? Eu fiz todo esse material pensando nas pessoas que querem fazer a mesma coisa que eu fiz lá em 2019, que foi me mudar para a Itália, viver
essa experiência maravilhosa que é conhecer esse país fantástico, com um idioma lindo, com uma gastronomia espetacular, e fazer o processo de reconhecimento ao mesmo tempo que eu estava ali tendo essa vivência, e fazer isso da forma correta, de forma legal, conhecendo a legislação, sabendo que eu estou fazendo uma coisa e que se eu viesse a ter algum problema, eu saberia me defender. Tá ok? Porque, inclusive, nesse treinamento, né, nessas videoaulas, tem também a legislação que vai mostrar a você, você vai entender por que você tem o direito, por que você pode morar na Itália, tudo isso aí embasado legalmente, né, com documentos da legislação italiana. E aí, sobre o valor, o custo desse treinamento, eu vou falar para vocês o seguinte. Aqui no link abaixo, você clica e aí você vai para a página onde tem muito mais detalhes falando sobre todo esse treinamento, que é o pacote da cidadania italiana, que inclui as videoaulas, inclui essa área de membros, onde você vai poder interagir comigo, inclui todo esse material de apoio, e aí lá você vai verificar o valor. Tá? Na minha opinião, somente o material de apoio, se eu estivesse comercializando ele, já teria o valor do curso. Tá? Então, na minha opinião, as videoaulas elas entram praticamente de graça, tá? Visto assim o tamanho do que eu estou entregando para vocês. Beleza? E se você quiser adquirir, para dar uma olhada e achar que não vale a pena, você pode adquirir e você tem uma semana. Você tem 7 dias para solicitar a devolução do seu pagamento e o cancelamento do curso, do treinamento. Tá ok? Então, se esse material te interessa, se você quiser saber mais, clica aqui no link abaixo e eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!